Olá, tudo bem com você? Eu decidi gravar este vídeo mais como um incentivo para que você possa se envolver num tipo de trabalho para Deus que vai abençoar muitas pessoas, mas também vai abençoar a sua própria vida. O vídeo é um pouco longo, eu reconheço, mas eu tenho certeza de que você vai aproveitar cada minuto, porque são testemunhos, são dicas práticas de como fazer evangelismo, de como dar estudos bíblicos, como apresentar a palavra de Deus como a resposta para os anseios humanos e para este mundo que está tão confuso, tão triste, tão desanimado. A grande esperança nós temos, basta divulgá-la. Eu vou inicialmente entrevistar aqui duas irmãs, duas adventistas, missionárias voluntárias, que têm feito um trabalho muito bonito para Deus, e em seguida você vai assistir também o testemunho de uma esposa de pastor que tem usado as redes sociais para evangelizar. Eu entendo que neste momento Deus tem nos dado uma janela muito apropriada, muito oportuna, muito boa para pregarmos o Evangelho. É claro que o evangelismo olho no olho, ele é insubstituível. E tanto quanto possível nós temos que fazer esse trabalho de nos envolver com as pessoas, de conversar com elas, de visitá-las em suas casas, mas há momentos em que, como nessa pandemia, isso é um pouco complicado. E eu percebo então que Deus nos deu de presente esses recursos virtuais para que possamos alcançar muito mais pessoas do que nós sonhávamos anteriormente. Durante esta pandemia, que já se estende por um ano, muito evangelismo virtual tem sido feito. Agora, como fazer isso? Quais as dicas que quem tem feito poderia partilhar conosco para nos ajudar nesse ministério, nesse trabalho que ficou bem fácil? Outra coisa, eu tenho percebido que a censura já vem a nuvem negra da censura já está se formando sobre nós. Alguns canais, alguns perfis de pessoas que têm falado sobre eventos finais, a volta de Jesus e denunciado algumas coisas estranhas que acontecem por aí, já vêm sendo bloqueados ou até perdidos. Há pessoas que já perderam canais e perfis no Facebook por estarem pregando realmente essa mensagem singular, as 3 mensagens angélicas. Então não sei por quanto tempo mais nós teremos essa oportunidade de usar esses recursos gratuitos para pregar o Evangelho. Então aproveitemos agora. Depois nós sabemos que os livros serão como que pregadores silenciosos, eles estão espalhados por todo canto, por todas as casas, eles farão a obra até o fim. Mas enquanto nós temos essa oportunidade de usar as redes sociais, os canais, os perfis, os nossos perfis, vamos usar isso para pregar o Evangelho. Como fazer isso? Acompanhe então os testemunhos que vêm a seguir e eu tenho certeza que você será inspirado, motivado e também vai receber aí dicas práticas de como fazer esse trabalho para Deus. Eu converso agora também com a Simone Moura, ela mora lá com a sua família no Canadá, está na cidade de Toronto agora. Por sinal, Simone, você tem aí com seu filho, um perfil, @historiasdojoão, lá no Instagram, E ali vocês têm levado mensagens bíblicas. O João, ele grava vídeos em inglês e português, por sinal, alcançando aí 2 públicos. E é muito bonito isso, Então, Simone, eu quero que você se apresente aí um pouquinho para os nossos amigos e também fale um pouco desse trabalho aí que já tem sido feito já há alguns anos com o seu filho, o filho João. Boa tarde, pastor Michel, São Ágata, é um prazer falar com vocês. Sim, o João, nós crescemos em lar cristão, então eu venho educando o João desde pequenininho, desde bebê, com culto familiar em casa, ensinando as histórias da Bíblia para ele. E agora, o ano passado, ele teve essa vontade de usar os legos dele para fazer cenários e contar as histórias da Bíblia, usando os legos como cenário. Então, ele conta as historinhas bíblicas de um jeito bem único, não é porque eu sou mãe, não, mas ele leva bastante jeito mesmo. E ele é bem carismático, ele se expressa bem. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade de pensar rápido em português, porque o inglês é a primeira língua dele, Mas ele, então, grava as historinhas em português, em inglês. Ele desenvolveu bastante o português, de um ano para cá. E ele faz devocionais também, mensagens. E tem sido, assim, muito gratificante ver os frutos que isso tem dado, Assim, as crianças pedem para assistir. Tem até um apelidinho agora, que é o João Flix. Pedem para assistir o João Flix, as historinhas dele, aprendem. E é muito interessante, pastor, como as crianças vão questionar os pais. O João falou isso. E aí, muitas vezes,
a mãe ou o pai não sabe dar aquela explicação, não sabe explicar para o filho aquela história que ele contou, e aí é nisso que as mães chegam até mim. Então, elas fazem perguntas, o que isso quer dizer? E aí, a partir disso, eu senti essa necessidade de falar para as mães, de falar com o público adulto que seguia o Instagram do João. Então, eu comecei, a partir dos stories, a falar com o público adulto, né, para as mães, como fazer o culto familiar em casa, como fazer o culto com a criança, explicar algumas coisas da Bíblia. E aí, nisso, surge esse vínculo, né? Eu explico alguma coisa, aí elas perguntam, nossa, você poderia me explicar mais? E aí eu já ofereço o estudo bíblico, né? Eu já falo, claro, eu posso estudar com você sim. Você quer me adicionar no WhatsApp? A gente pode conversar, pode estudar a Bíblia. E aí, a partir disso, muitas mães, não só mães, viu, pastor, mas muitas mulheres sem filhos também. Te digo que muitas mulheres assistem os devocionais do João, as historinhas dele, aprendem e aí vem me perguntar alguma coisa. E eu já dei estudos bíblicos para as pessoas que nem têm filhos e que seguem o João. Quer dizer, começou como uma iniciativa assim bem despretensiosa, né? Um perfil no Instagram, e dali você começou a ter contato com as mães, com pessoas também que sequer são mães ali também de crianças, enfim, e aí estudos bíblicos começaram a ser feitos, né? Mas uma coisa parece que é necessária sempre, esse foco missionário, né? Aproveitar as oportunidades. Eu tenho dito que se tem uma oração que Deus nunca deixa de atender, é a seguinte: Senhor, coloque em meu caminho pessoas para quem eu possa falar de Ti, da Tua palavra, para quem eu possa dar estudos bíblicos, né? E neste vídeo aqui nós vamos passar várias dicas também, com outros entrevistados, né? Eu também vou compartilhar um pouco da minha experiência de convertido por estudo bíblico, claro, convertido pelo Espírito Santo, mas o recurso foi estudo bíblico, né? Não é difícil, não é difícil. É só colocar o pé na água e o mar se abre, eu costumo dizer assim. É verdade. E olha, se você já está na igreja há alguns anos, já tem essa caminhada cristã há algum tempo, você já sabe muita coisa, talvez não saiba o quanto sabe de Bíblia, e o que você já sabe já é suficiente para levar esperança a pessoas que não conhecem, né? Sobre volta de Jesus, sobre o estado do ser humano na morte, sobre o dia de descanso, o dia da família, né? Saúde na Bíblia, tantas coisas maravilhosas que podem e devem ser compartilhadas. Então, Simone, você teve esse foco, né? E graças a isso conseguiu aí reunir um grupo de... A Agatha tem me contado aí, entusiasmada desse projeto, né? Se ela quiser falar um pouquinho também, você... Como que vocês conseguiram reunir aí 30 mulheres para estudar a Bíblia juntas, né? Que coisa maravilhosa. Como que foi isso? Sim, então, aí nessa caminhada de falar nos stories e de oferecer os estudos bíblicos para quem vinha falar comigo, eu comecei a dar muitos estudos bíblicos. Eu cheguei a dar 20 estudos bíblicos por semana, fora mais pessoas que apareciam, e eu encaminhava para amigos aí do Brasil, para amigas aqui do Canadá, porque eu não dava conta da demanda e de dar estudo bíblico para todas que apareciam, né? Então, quando eu falava algum assunto nos stories, eu sabia que dali viria alguém para dar estudos bíblicos. Isso que você falou é muito importante. Eu sempre tive esse propósito. Esse Instagram do João, ele tem o único propósito de ser evangelístico, de ser missionário. O único propósito desse Instagram existir é de levar Jesus para as pessoas. E eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha de aparecer. Mas é exatamente o que você falou. Eu me coloquei nas mãos de Deus, eu pedi para Ele me usar, e é uma oração que realmente Deus atende. Então, eu comecei a falar de alguns assuntos. Por exemplo, quando eu falei do sábado a primeira vez, uma coisa que eu fazia também, eu falei do sábado, e aí eu disponibilizei o estudo por e-mail. Falei, olha, quem quiser o estudo completo, porque aqui pelos stories não dá para falar tudo, tal, eu te mando por e-mail. Pastor, eu mandei 250 e-mails. Eu fiquei uma manhã inteira. Eu acho que isso acaba quebrando aquele mito de que as pessoas não estão interessadas, né?
Exatamente. As pessoas estão interessadas, elas estão sedentas, elas querem saber, elas querem conhecer. Então, eu mandava os e-mails. Aí, depois, eu falei, gente, mas esse negócio de mandar e-mail é difícil, né? Eu precisava de uma ferramenta mais fácil. Então, aí, uma amiga fez para mim um cartão digital. Então, o link fica na bio do perfil do Instagram. Então, a pessoa clica lá, aí tem o ícone estudos. Então, todos os estudos que eu dou estão agora lá disponíveis. Então, quando eu agora falo alguma coisa no story, eu só falo, olha, no link no perfil, você clica e pega o estudo. Então, assim, foi outra ferramenta que foi aparecendo com o tempo, sabe? E aí, devido a essa demanda de muitas pessoas e eu não dar conta de todas, surgiu a ideia da classe bíblica. Eu falei assim, bom, eu vou falar nos stories um dia, vou falar, né? Vamos ver o que acontece. Não sei quantas pessoas podem aparecer. Aí eu falei, olha, quem quiser saber mais, estudar mais sobre a Bíblia, foi em janeiro isso, né? Esse ano de 2021 eu quero fazer uma classe bíblica, deixa seu nome aqui se você quiser. E 80 pessoas estão no grupo, na verdade, né? No Instagram, aí eu fiz um grupo no Instagram, mandava o link para as pessoas, elas foram entrando, formamos esse grupo, tem 80 mulheres no Instagram, por lá que eu mando o link para o Zoom para nós fazermos os estudos, estabelecemos um horário, dia da semana específico, duração, e nem todas conseguem entrar no dia e horário, né? Então, por isso que fica em torno de 20 a 30 pessoas no Zoom, mas no grupo somos 80. Simone, antes uma coisinha, de falar... Oi, Agatha. Que, na verdade, é o grupo no WhatsApp, né? Isso. Não no Insta, é um grupo no WhatsApp. Não, aí é no WhatsApp, né? As pessoas, então, saíram do Instagram e vieram para o WhatsApp. No Instagram está o convite, está ali a isca, e dali partem para o grupo o grupo fechado, né? Isso. Antes de a gente falar sobre dicas e metodologia, Agatha, me fala um pouquinho, você tem dado estudos bíblicos já há algum tempo, não só virtualmente, mas também presencialmente, né? Fala um pouquinho sobre a tua experiência como missionária voluntária, como isso tem afetado a sua vida espiritual. Aqui é mais assim, tipo um testemunho mesmo. Depois a gente vai partir para a parte prática, né? O como fazer. Mas me diga como que o fazer isso tem te beneficiado espiritualmente. Olha, tem beneficiado muito, porque eu até brinco com as pessoas, né? Tem gente que fala assim, com a pandemia as igrejas fecharam, a gente não pode mais congregar com os nossos amigos, né? A gente espiritualmente pode ficar um pouco mais abalado. Mas a minha experiência na pandemia foi exatamente a contrária, né? Eu acho que espiritualmente eu ganhei, porque eu tive que buscar outros caminhos, né? Para estar bem espiritualmente. E eu acredito também que essas ferramentas aí da tecnologia ajudaram muitas pessoas, tanto a buscar quanto a dividir conhecimento, né? Eu sempre dei estudo bíblico, desde a adolescência, sempre gostei, mas fazia um tempo que eu estava sem dar estudo, né? E é o que vocês falaram agora há pouco, né? Se você pede para Deus, Ele manda. E às vezes Ele manda mais gente do que a gente dá conta. Isso quebra um pouco do mito que a gente acha, jovem não quer saber, os adultos estão preocupados com isso, com aquilo, não estão interessados. Gente, é uma mentira. As pessoas querem saber, né? A gente tendo uma abordagem, por exemplo, no caso da Simone, a abordagem que ela teve, né? O começo com o filho, você tendo a abordagem certa, você vai ter quem venha. E, ultimamente, eu tenho estudado a Bíblia, né, com 5 pessoas de denominações variadas. E foi interessante porque eles já têm a formação cristã, né? Então, eles não queriam saber que Jesus é Salvador, ou que eles já estavam convencidos disso tudo. E que eles queriam estudar a profecia de Apocalipse. Segundo eles, a denominação que eles frequentam não oferece esse tipo de conteúdo. Teve uma menina, uma de 15 anos que estuda comigo, ela disse, olha, eu fui perguntar isso para determinada pessoa, a pessoa disse que eu estava ficando maluca. E eu queria muito entender o Apocalipse. Então, a gente começou a estudar somente o livro de Apocalipse. É claro que aí existem muitos desdobramentos, né? Porque o Apocalipse, ele vai beber da Bíblia inteira. A gente vai muito no Antigo Testamento, e aí eles foram descobrindo outras coisas, e foi tomando uma dimensão muito maior, né? E essas 5 pessoas, a gente teve que parar um tempo,
né? Tanto pela pandemia, quanto também porque uma ficou doente com doença grave, né? Teve um câncer. E a gente está alguns meses sem se falar e eles ligaram, olha, a gente precisa retomar. E aí eu fiquei muito impressionada, né? Eles pediram para voltar e agora eles querem estudar Daniel e assim vai. Então, para a minha vida espiritual, o que eu cresci? Eu cresci porque eu estou relendo a Bíblia, né? Revalidando aquilo, as minhas crenças, então eu cresci muito com isso. Cada estudo eu vejo a maravilha, né, da precisão profética, a maneira como Deus guia o seu povo, e eu cresço ao ver que as pessoas querem. Isso me quebrantou muito, né? Eu percebi que o mundo quer, eu só tenho que estar disponível. Então é maravilhoso ensinar para alguém. Pelo que vocês falam aí, e levando em conta o que a Simone também falou ali de captação de interessados, parece que os peixes estão pulando no barco mesmo, né? Sim. Agora, vocês notem que, infelizmente, o percentual de pessoas na igreja que se envolve diretamente nesse tipo de trabalho ainda não é tão grande quanto poderia ser e deveria ser. Isso acaba sobrecarregando os poucos que fazem, né? Então, por favor, né, em nome de Jesus, se envolva, divida os fardos, né? Não entreguemos essa missão só para os obreiros assalariados, né? Para os pastores, porque a bênção é para nós mesmos, né? Então, peça a Deus uma família, uma pessoa, um jovem, um idoso, enfim, Deus vai colocar alguém para que você possa trabalhar com essa pessoa. A Agatha mencionou um mito ali que é isso mesmo, né? Os jovens não têm interesse. Bom, eu quero relembrar aqui o trabalho que eu tenho feito com um grupo de quase 30 jovens, pelo Zoom e WhatsApp também. Toda semana nós estudamos esse material aqui, o Resgate da Verdade, que foi um estudo bíblico que preparamos para jovens universitários, para pessoas assim um pouco mais, que exigem um pouco mais de conteúdo apologético, né? E esse material, inclusive, está disponível gratuitamente em formato PDF. É só você ir ao Google e colocar lá, o Resgate da Verdade PDF, e baixar e usar à vontade, né? Você pode criar pequenos grupos, classes bíblicas, compartilhar com amigos. A forma, a criatividade, Deus vai com certeza ajudar você a encontrar a melhor maneira. Agora, falando em forma e método, né? Simone, como funciona? Você tem essas várias mulheres com quem você tem contato, estuda. Como é que funciona? Que tecnologias você usa? Quanto tempo dura o estudo? Se tem algum material que foi preparado ou que você aproveitou de algum lugar para fazer esses estudos? Dicas práticas agora para quem se sentiu motivado e quer participar desse movimento mundial de evangelismo. Ok, para começar essas dicas práticas, eu preciso queria complementar o que vocês falaram. Tem pessoas que só nós vamos alcançar. Tem pessoas que só eu vou alcançar, que só a Agatha vai alcançar, que só você vai alcançar. Pessoas que talvez um pastor muito grande, muito conhecido, não vai alcançar. Porque às vezes essa pessoa, ela tem algum preconceito com o pastor, ou porque ela criou um vínculo com você. Então, nós temos pessoas que só nós vamos alcançar. Se nós tivermos essa consciência, então isso também é importante nessa questão de competitividade. Isso não pode acontecer dentro de evangelismo, de meio cristão, porque a minha amiga, ela pode alcançar pessoas que eu não vou. Então, eu devo incentivá-la, eu devo indicá-la, né? Por exemplo, a Agatha, ela vai alcançar pessoas que eu não vou, eu vou alcançar pessoas que ela não vai. Então, são, como você disse, né? Os peixes estão pulando dentro do barco, então, quanto mais pessoas tivermos, melhor, né? Então, o que eu faço nós temos um grupo no Instagram, por lá eu mando no dia do estudo, 15 minutos antes do estudo do dia marcado, né? Eu marquei um dia e um horário, todo sábado às 19 horas do Brasil, e aí eu mando 15 minutos antes o link para o Zoom. Então eu uso o Zoom, igual nós estamos usando aqui hoje, e eu compartilho a tela. Eu tenho meu marido faz para mim uns slides com os versos bíblicos, só os versos bíblicos, mais nada. Porque são muitos versos bíblicos durante um estudo, né? Então, para que facilite para elas não terem que ficar procurando ali cada verso bíblico, às vezes não tem tanta habilidade ainda com a Bíblia. Então, eu tenho os textos na tela, e aí nós estudamos. Eu convidei 3 amigas queridas para me ajudarem, pessoas cristãs que eu confio, uma delas é a Agatha, ela está com a gente lá no estudo também, a Débora e a Carol. E então nós fazemos o estudo,
No final, eu abro para perguntas, não durante o estudo, né? Porque uma outra ferramenta que eu tive a ideia de fazer foi assim, eu sabia que nem todas iam conseguir entrar no dia e horário marcado. Aí eu falei, poxa vida, como que eu vou disponibilizar para a pessoa para ela poder ver depois? Então, eu gravo em podcast o estudo. Então, quando a gente começa a oração, que começa o estudo, eu começo a gravar. E aí, eu disponibilizo no podcast lá do Histórias do João. Então, lá tem classe bíblica e o tema do dia. Então, depois que o estudo termina, eu termino a gravação e aí eu abro para perguntas. E aí tem um bate-papo, elas conversam, a gente conversa, elas tiram dúvidas. O estudo tem em torno de 1 hora, não mais que isso. Eu acho que pode ficar cansativo para a pessoa, ela pode desanimar de querer vir para o próximo estudo. Então, a gente sempre marca 1 hora. O que passa disso é porque a gente responde perguntas, alguma coisa assim. E depois que o estudo termina, a gente fecha o Zoom. E aí, no Instagram, eu disponibilizo o estudo por escrito, né? Eu mando o material todo por escrito e eu tento fazer de uma forma como se fosse assim, eu falando com a pessoa. Então, o estudo, para quem não pôde acompanhar pelo Zoom, se ela lê, ela consegue imaginar a Simone, a Agatha, a Débora falando, né? Então, material escrito, com os versos bíblicos, toda a explicação. E mando o link do podcast também para a pessoa acompanhar ouvindo e com o material escrito. E durante a semana eu mando alguma meditação, eu mando algum estudo assim que eu não vou ter oportunidade de fazer na classe bíblica, né? Porque nós selecionamos 12 temas. Então, também para que não tenha uma duração muito longa e a pessoa desanime. Então, nós fizemos esses 12 estudos que dariam 3 meses, né? Uma vez por semana. Então, claro, né? Não dá para abranger tudo. Então, durante a semana, eu mando alguma coisa e tal para completar porque elas pedem também, né, um devocional, manda alguma coisa pra gente ler, pra gente estudar. Eu mando, às vezes, sermões do YouTube para elas ouvirem. E claro que não é o ideal, né? Eu tenho, para mim, a ideia de que o ideal é você fazer o estudo 1 a 1. Assim, igual nós estamos aqui, mesmo que seja online, claro que o ideal do ideal é pessoalmente, né? Olho no olho, você cria vínculo, amizade com a pessoa, mas online também eu prefiro 1 a 1, porque a pessoa ela fica mais à vontade para perguntar, a gente cria um vínculo maior de amizade, de carinho, de proximidade, mas nem sempre o ideal é possível. Então a gente faz o possível, né? Como eu queria alcançar mais pessoas, a classe bíblica se mostrou uma ferramenta mais viável nesse momento, né? De alcançar mais pessoas. Então, e muitas delas me procuram no particular depois. Então, a gente acaba conversando e cria essa amizade. Então, todo esse material que você usa está disponível no @Histórias do João, lá no Instagram. Sim, tá tudo disponível lá, tem um link, e aí quando você clica no link, tem lá, né, os ícones para o YouTube, podcast, e tem um ícone lá escrito estudos. E aí quando clica lá, tem todos esses 27 estudos que eu dou, mas tem mais alguns outros temas que eu deixo lá e tal. Deixa eu aproveitar para lembrar também os nossos amigos de que eu tenho material também disponível no meu blog, outraleitura.com.br. Lá no menu superior tem curso bíblico. Um curso que eu preparei também com 20 e poucas lições. Ali tem as perguntas, as respostas e embaixo tem vídeos complementares. Então o material está prontinho. Você que quer dar estudo bíblico e quer usar essa ferramenta online, quem sabe o Zoom ou outro recurso desses, né? WhatsApp, Telegram, você pode pegar esses materiais que estão prontos, né? Pode ser o da Simone, pode ser o meu também que está ali disponível gratuitamente, ou mesmo o guia aqui, né? O Resgate da Verdade em PDF. O ideal é você não enviar tudo de uma vez só. Outra dica importante é você ir enviando aos poucos, senão a pessoa vai acabar tendo uma indigestão, né? Ali. É verdade, então, isso é bem importante. Ela faça uma lição, depois te dê um retorno, né? Com
comentários, se tiver dúvidas você pode responder. Aliás, essa é outra coisa boa também de estudo bíblico, né? Como a gente cresce respondendo perguntas. Eu me lembro que assim que eu me tornei adventista, né, e o primeiro estudo bíblico que eu dei foi para minha mãe e minha irmã mais nova. Foi uma maravilha, uma bênção, né? Depois de um ano vê-las sendo batizadas, foi algo maravilhoso, que é outra bênção de quem se envolve nessa missão. Ver alguém se entregando a Jesus, sendo batizado porque você trabalhou por ela, não tem como descrever uma alegria dessa. E já dei centenas de estudos e cada estudo tem suas peculiaridades. E as pessoas fazem perguntas diferentes e te obrigam, entre aspas, a procurar respostas. E nessa busca você cresce muito, né? Alguns ficam surpresos. Como é que você consegue encontrar tão rápido os textos na Bíblia? Ora, são décadas, né? Estudando, ensinando, lendo, e isso nos torna familiarizados com a palavra de Deus. Então eu pergunto, quem é o maior beneficiado nesse processo? Na verdade, todos são, né? Mas, claro que quem recebe é muito abençoado, mas quem também oferece, quem dá o estudo bíblico, é tremendamente abençoado. E eu creio que Deus nos encarregou disso, e não os anjos, né? Os anjos até ajudam bastante, mas dar estudo assim, olho no olho, como disse a Simone, Deus encarregou aos seres humanos. Ide e ensinai, né, e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque Deus sabia que nós, nos envolvendo nessa missão, estaremos também nos alegrando, nos mantendo firmes no caminho de Deus, e um dia, quando Cristo voltar, receberemos tantos abraços que vai ser uma alegria adicional no céu, né? Então fica aí a dica, né? Materiais existem também conteúdos lá no site biblia.com.br, que pertence à Igreja Adventista e à Novo Tempo, né? biblia.com.br, tem estudos bíblicos ali dentro. Tem os sites também da Novo Tempo, a Escola Bíblica da Novo Tempo, né? Que tem também ali conteúdos e estudos. Hoje tem muitos vídeos bons, mas procure os bons, né? Procure fontes limpas, cuidado com as fakes que há por aí, né? Vídeos oficiais de estudos. Eu fiquei feliz, Simone e Agatha, essa semana, que eu recebi um e-mail de um irmão que está usando os vídeos daquela série que eu produzi lá, estou apresentando no NASP, Campus São Paulo, sobre o Apocalipse. São 8 temas. No final teremos todos os 8. Eu dividi o Apocalipse em 8 blocos e eu pensei com essa mentalidade de estudo bíblico mesmo, né? É uma série evangelística destacando doutrinas que estão presentes no Apocalipse. Em agosto, eu vou começar uma nova série no NASP também, Gênesis, as principais doutrinas bíblicas no livro de Gênesis, lá nos primeiros capítulos. Então, por que eu estou dizendo isso? São conteúdos, são vídeos, são estudos, né, que estão sendo produzidos e que podem ser usados por você. Você pode simplesmente pegar esse conteúdo, encaminhar para alguém, depois tirar as dúvidas, faça um apelo, outra dica importante, porque estudo bíblico sem apelo não é estudo bíblico, assim como um sermão também sem apelo não é sermão, né? É só palestra. Então, todo estudo bíblico pede que nós façamos um convite. Não é para a pessoa responder para nós simplesmente, mas para responder realmente para Deus algo em relação àquilo que ela estudou. Por exemplo, estudamos sobre o plano da salvação. No final, você tem que perguntar para a pessoa, você aceita Jesus como seu salvador pessoal? Não é uma mera tecnicalidade, uma coisa assim formal. É algo necessário. Porque, veja, foi um apelo que me fez entregar o coração a Jesus. Foi um apelo que fez Paulo tomar a decisão final, quando foi dito a ele, por que você está demorando tanto, né, Paulo? Levanta, lava os teus pecados, batiza, seja batizado e lava os seus pecados, né, no sangue de Cristo. Então, esses convites, esses apelos são muito necessários, importantes, né? Simone, você descreveu aí o trabalho, né, como você tem feito isso, e já disse aí que a Agatha, né, você a convidou para ajudar nesse trabalho, nesse ministério. É algo difícil, assim, não difícil no sentido do ensino mesmo, mas da logística toda, né? É algo volumoso, trabalhoso, mais pessoas vão surgindo. Você conta com mais pessoas também? Você falou do seu marido que ajuda, a Agatha ajuda. Quem mais ajuda? E como que a pessoa pode, alguém que queira fazer algo parecido com o que você faz e com o que a Agatha faz, que pessoas ela pode, quem sabe, convidar e que funções essas pessoas podem desempenhar para ajudar a compor, quem sabe, uma equipe missionária? Sim, a Agatha tem as meninas que me ajudam no dia do estudo, né? No momento lá do Zoom, que elas dão as contribuições delas, elas falam. O meu marido faz aí os slides para mim, né? Eu monto os estudos bíblicos junto com a Tracy.
A Tracy Bravo, ela foi pianista do Arautos do Rei aí no Brasil, na época do pastor Roberto Rabelo, e ela dá estudos bíblicos aí há mais de 50 anos, então esses estudos bíblicos que eu uso foi a Tracy quem fez, e aí às vezes eu dou alguma modificada, acrescento alguma coisa, de acordo ali com o que eu vou falar. Eu acho que a pessoa deve escolher alguém que ela confia, alguém temente a Deus, alguém que ela saiba que ela possa contar, né? Ponta firme, como eu falo para as meninas, elas estão sempre ali comigo, que te ajude também em oração, porque o estudo bíblico, você tem que estar orando por isso, não é um trabalho seu, a gente passa a mensagem, né? Mas quem convence é o Espírito Santo, quem trabalha no coração da pessoa é o Espírito Santo. Isso que você falou realmente é muito importante, a questão do apelo, da aceitação em cada estudo, porque quando chega no final, ela já aceitou tudo, né? Ela foi aceitando em cada estudo. Então, eu acho que a equipe seria alguém para dar o estudo junto com você, porque muitas vezes a pessoa tem um insight, ou tem um comentário que você não tem, e que vai agregar muito no estudo. Então, isso é muito bom. Ter alguém que possa te ajudar com as coisas do computador, de fazer o estudo, ou de fazer os slides. E eu penso que se tiver, assim, uma equipe assim, já é o suficiente, né? E amigos que possam estar orando por isso junto com você. Eu acho que a oração intercessória pelas pessoas que estão tendo estudo bíblico é muito importante. É um outro ponto que eu quero destacar aqui, né? A bênção de você estar envolvido na missão, ela também reverte em consagração. Porque, veja, como você pode se atrever a testemunhar do amor de Deus, da fé, da palavra de Deus, se você não está realmente em comunhão com Deus? Se você não conhece a palavra de Deus? Ninguém dá o que não tem, né? E as pessoas percebem, de alguma forma, realmente aquele que vive, aquele que é apaixonado por Jesus e pela Bíblia, né? Isso, muitas vezes, é o que mais convence, mais ainda do que o próprio conteúdo, né? Então, dar estudos bíblicos ou testemunhar de outras formas, porque não é só essa, né? Existem várias maneiras de testemunhar do amor de Deus, da verdade bíblica, mas se envolver nesse processo de ser um missionário, isso reverte em bênçãos também em termos de consagração, de santificação, de dedicação a Deus, né, mais profunda, porque quando você ora por pessoas, você está sendo abençoado. Lembra de Jó? Que a história dele é revertida quando ele começa a orar pelos amigos, né? Então, orar por pessoas, se envolver na vida delas, porque você acaba também tendo que se envolver nesse sentido, né? Você passa a experimentar as lutas delas, você desenvolve empatia, você sai de si mesmo, do seu autocentrismo, né? Do egoísmo, muitas vezes, né? Tudo isso é bênção, tudo isso é bom demais. Ágata, agora, com base na sua experiência aí de missionária voluntária, de alguém que dá estudos bíblicos, quer partilhar aí umas 3, 4, 5 dicas práticas assim que funcionam muito bem com você? Olha, para mim funcionou, eu acho que uma coisa importante, né? Você tem que ter um guia de orientação por onde que você começa e termina, né? Porque eu acho que isso dá segurança para você que está dando o estudo e para a pessoa que vai receber o estudo. Material de apoio, eu acho também bem legal. Você ter ali livros, né, a mais, de repente ver vídeos, não contar só com o que você leu no estudo de maneira preliminar, mas contar com conteúdo extra também. Isso que a Simone falou, de às vezes ter mais gente ajudando é bom. No caso, esse estudo dessas 5 pessoas, né, que eu comentei, a minha sogra participa. Na verdade, aconteceu por meio da minha sogra, né? E então, assim, ela também está ali, ela abre a Bíblia junto, às vezes ela traz coisas extras, às vezes ela vem também e prepara alguma coisa, né? Um suco, uma água, alguma coisa ali que no final a gente, quando estava podendo fazer presencial, a gente interagia, conversava. Então, isso também é legal. Oração, sem dúvida alguma, né? Muita oração. Testemunhar, como você mesmo disse. Acho que a pessoa tem que ver paixão na gente daquilo que a gente faz, né? Daquilo que a gente está fazendo. E não desistir, porque tem dias que a gente não está animado, né? Que a gente está com os nossos próprios problemas.
não desistir. Teve muitos momentos que eu não queria estar ali e eu senti que Deus ele completou, né, aquela incapacidade para aquele dia, para aquele momento. Então, eu acho que isso são algumas dicas, né, que a gente pode dar. Olha, você... Isso que a Agatha falou é muito legal mesmo, porque muitas vezes, às vezes acontece mesmo de você estar com algum problema e não tá bem, e o estudo tá marcado. Uhum. E eu não desmarco o estudo bíblico. Nem eu. A não ser que a pessoa desmarque, eu não desmarco. Eu também não. E aí eu falo, Senhor, eu não tenho como dar esse estudo, mas me ajuda, né? E aí, o que me ajuda muito nessa hora, né, Agatha, eu penso assim, eu falo, essa pessoa, ela só vai ouvir isso de você. É agora Sim. ou nunca, né? Eu também penso que a oportunidade não pode ser perdida. Aí eu vou me colocar em segundo plano. E eu acho que é isso que Deus quer da gente, né? A gente se colocar à disposição total dele. Então, Senhor, hoje eu não tenho condição. Então, o Senhor assume e aí eu vou ser aquele instrumento falho mesmo e deixar que ele conduza. E eu já tive a experiência dos grandes estudos, assim, mais impactantes, muitas vezes acontecer nesses momentos. Agora me digam uma coisa, vocês duas, porque eu acho que é a mesma experiência que eu já tive também. A gente vai, às vezes, meio desanimado, meio cansado para um estudo e admitamos, com a nossa natureza humana até muito falha, né? Com preguiça, porque talvez a vontade fosse ficar em casa para relaxar um pouco, ler um livro, mas o compromisso está ali, né? Eu também não desmarco, a menos que a pessoa desmarque. Eu nunca sou aquele que vai desistir. Se a pessoa não quiser mais, ela é livre, mas não vai partir de mim, de nós, né? Me fala, vocês duas, não é verdade que quando a gente volta para casa, ou quando termina o estudo, a coisa muda? E a gente pensa muda. Assim, que bom que eu não desisti, que eu fui até... Você volta renovado, volta reanimado, volta feliz. Não é assim mesmo? E às vezes a gente faz uma avaliação assim muito precipitada, né? Fulano nem tá muito envolvido, não tá nem aí e tal. Nem sei se eu quero continuar. Aí você vai dar o estudo aí naquele dia, você ouve da pessoa assim, alguma coisa muito forte, que demonstra que ela teve uma reflexão profunda sobre o assunto, de que ela tá mexida. Aí você pensa, nossa, como a gente é nada mesmo, né? A gente tem uma avaliação muito curta. Então, assim, é uma experiência tanto para quem gosta de ensinar, né? Claro que a gente não sabe nada, mas o pouco que a gente sabe, a gente deve dividir, porque a gente vai crescer muito. Amém. Eu sinto que o propósito da vida muda. Uhum. Parece que a vida, ela toma um propósito, sabe? Real, assim, real. De você... Muitas pessoas falam, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Quando você estuda a Bíblia com uma pessoa, que ela descobre uma coisa através de você, a alegria é tão grande que você fala, nossa, mas isso. Realmente esse propósito, gente, você viver para compartilhar sobre Jesus, dividir o pouco que você sabe dessa esperança que você tem com uma pessoa que nunca ouviu falar naquilo, gente, não tem alegria maior. Não tem alegria maior. Eu me lembro de um estudo bíblico com uma moça de Portugal. Ela se tornou minha amiga, a gente se fala ainda até hoje. E ela estava aflita, eu até falei isso ontem no estudo bíblico, que no Instagram também tem agora o estudo de Apocalipse, né? Com o pastor Bill Santos. E aí eu estava comentando ontem na live que ela estava aflita porque a igreja estava fechada com a pandemia e ela não podia se confessar. E ela queria se confessar, ela estava se sentindo mal porque ela tinha pecado, mas a igreja estava fechada, o padre não podia atendê-la. Aí eu falei com ela, falei assim, aí eu abri a Bíblia com ela, falei assim, olha aqui, Jesus é o seu intercessor, seu único mediador. Você pode ir no seu quarto, fechar os olhos e orar. E ela ficou assim, olha, ela é verdade? Eu falei, é verdade. Ela, sério, é só fazer isso? Eu falei, é só fazer isso. Fecha o seu olho e ora e pede para Deus. Mas eu não preciso. Eu falei, não precisa. Não precisa. Você pode orar direto para Jesus. E você ser o canal, você ser um canal, assim, que leva uma bênção para a pessoa, assim, a vida dela se tornou leve, né? Agora, depois, com os dias, ela foi falando comigo, ela falou assim, Simone, que alegria! Eu vou no meu quarto, eu fecho o olho, eu oro, e é tão bom, e eu falo com Deus, e assim, não tem preço você
você compartilhar de Jesus. É liberdade isso, né? É você dividir liberdade com a pessoa. Verdade. É isso mesmo. Antes de a gente caminhar aqui para o fim da nossa conversa, a Agatha, ela mencionou algo que eu quero também destacar aqui, porque é importante, né? Você ter ferramentas, né? Não precisa ser uma biblioteca de teologia, né? Mas quem sabe ter algumas 2, 3 versões bíblicas diferentes, porque comparando o texto com o texto você descobre algumas nuances assim que vai entender mais profundamente o assunto. Quem sabe um comentário bíblico, tipo o comentário bíblico adventista, né, do 7º dia, ele é muito útil, né? Fazer um plano aí de comprar, quem sabe um volume por vez, né, com calma ali, é um material muito útil também. Uma Bíblia de estudos, né, como a Bíblia Andrews, por exemplo, da CPB, material muito bom, tem outras Bíblias de estudo também muito úteis, né? Elas ajudam porque às vezes surgem perguntas ou você quer entender o contexto um pouco mais aprofundado do assunto, né? E os comentários ali dessas Bíblias e desses comentários ajudam muito. E eu vi ali atrás da Simone, eu fiquei até curioso, né? Eu vi ali que ela escreveu o Shema, né, de Deuteronômio, em hebraico, né? Claro, não é obrigatório que você saiba para estudar a Bíblia e dar estudo bíblico, né? Mas se você tiver curiosidade, vontade, né? Existem hoje muitos vídeos no YouTube, né? Quem sabe em lugar de assistir muitas séries e nessas coisas, dedica um tempo aí, quem sabe 1 hora por semana, né? 15 minutos por dia para assistir vídeos de grego e hebraico. Por que não, né? Por que não? E Simone, fala pra gente aí como é que foi o que você escreveu na parede aí, tipo a mão lá misteriosa de Daniel. Aqui tá Shema, né? Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 a 5. E ele fala, né? Ouve Israel, o seu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo as tuas forças. E realmente o hebraico ele te ajuda a entender. Quando você vai para o original, você entende, por exemplo, a palavra alma, né? Quando você vai para o original, você entende que a alma significa pessoa, tudo que você é, toda a sua pessoa, tudo aquilo que você é, né? Não é algo fora de você, né? Quando você entende o significado da palavra alma, você entende que não existe nada fora de você, né? Essa dualidade que veio com Platão. Isso não é bíblico, né? Então, quando você vai para o original, você consegue compreender melhor o sentido daquela palavra, o sentido do texto, né? Então, como a alma, né? Tudo que você é, todas as suas forças, né? Que alma significa pessoa. Então, e esse texto está aqui, porque o texto continua, né? E fala para você inculcar isso na cabeça dos seus filhos ao levantar e ao deitar. Então, tá aqui o João ele sabe ler em hebraico, não sei se ele ainda lembra, faz tempo que ele não fala, mas ele praticou e é o que eu sempre incentivo lá no Instagram, né, e com o meu filho, de que nós devemos ter a Deus no nosso coração como nosso único Senhor e amar somente a Deus, né, que é o Criador do céu, da terra, do mar. Nós sabemos o quanto isso é importante no final, perto da volta de Jesus. Então, incentivar nossos filhos a amarem Jesus. Porque muitas vezes é muito fácil nós ensinarmos doutrinas, eles seguirem doutrinas, mas sem amar Jesus. Mas é impossível você amar Jesus e não fazer o que ele te pede. E não obedecê-lo. Agora, o contrário pode acontecer, né? Você seguir regras, você seguir condutas, mas não amar Jesus. Então, o que eu sempre incentivo as mães e o João é de ensinar a amar Jesus. Porque quando você ama Jesus, todo o resto acontece. Amém. Você não quer desagradá-lo, você não quer deixá-lo triste, você quer viver uma vida correta, você quer mostrar esse amor para as outras pessoas que você conhece, que você teve. Eu sempre penso assim, né? Que privilégio é conhecer Jesus, é conhecer a Bíblia. E por que eu não vou dividir isso com as pessoas? Então, muda a nossa vida mesmo, né? Eu moro aqui no Canadá, né, como você disse, e aqui é um país multicultural, né? Tem pessoas de todos os países, de todas as religiões. E eu tive a oportunidade de conhecer uma indiana e conversando com ela, né, eu perguntei da religião dela, ela me contou um pouco, né, ela é hindu e tal.
E aí eu perguntei, você já ouviu falar em Jesus, na Bíblia, 10 mandamentos? Ela, não, nunca ouvi falar. Então, existem pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Então, a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? Nós precisamos realmente de mais pessoas, porque o trabalho não tá, é claro, né? Deus, ele não precisa da gente, ele poderia fazer só com os anjos, mas ele nos dá o privilégio de participar. E como vocês disseram, nós somos os maiores beneficiados. É claro que a outra pessoa também é, mas quando você divide a palavra com alguém, a sua alegria, o conhecimento bíblico seu aumenta, né? Você aprende muito mais ensinando. Então, assim, nós só temos a ganhar, né? Eu acho que, às vezes, a pessoa tem vergonha ou acha que não leva jeito, mas é o que você disse, né? Ora, Senhor, me usa, coloca alguém no meu caminho para que eu fale de Jesus hoje. E Jesus vai atender esse seu pedido, né? Simone, que lindo, que testemunho bonito. Mais uma vez, deixa eu falar aqui, não se assuste, né? Porque não é preciso saber as línguas originais, mas o amor pela Bíblia é tão grande que nos leva a querer saber sempre mais, né? Eu lembro que uma vez eu estava estudando também um pouco de hebraico lá com meu filho, estava do meu lado ali. E sabe, rapidinho, tinha 8 anos na época, ele aprendeu rapidinho ali as primeiras consoantes hebraicas, né? Então, é uma coisa apaixonante. Então, que sirva de motivação, quem sabe, para você se apaixonar, conhecer mais, se aprofundar mais na palavra de Deus. Ágata, nós falamos que o apelo é importante quando se faz um estudo bíblico, mas também é importante quando a gente fala sobre estudo bíblico, quando a gente quer empolgar as pessoas, criar uma reação em cadeia na igreja. Eu sonho muito em ver os irmãos da nossa igreja despertando, né, com a chuva serôdia e iluminando este mundo para que Jesus volte logo. Ágata, eu vou deixar com você então o apelo final. Faça um convite aqui para os amigos e amigas que estão nos assistindo, para que eles possam se envolver nessa missão maravilhosa e amar a palavra, amar o Deus da palavra e fazer o máximo que puderem para que Jesus volte logo. Por favor, Ágata, o apelo final. Amém. Bom, o que eu queria dizer para o pessoal, acho que assim, que você já disse tudo, a Simone com os testemunhos dela já disse tudo também. Mas uma coisa que eu sempre digo é fácil ser religioso, difícil é ter Deus no coração, né? Eu acredito que só essa imersão na Bíblia, contemplando a palavra de Deus, contemplando as obras de Cristo, é que a gente vai conseguir ter Deus no coração. E quando a gente tem Deus no coração, eu sempre falo, o evangelho é uma coisa que ele chega, ele arrebenta com a gente, no bom sentido, de uma maneira que não tem como não transbordar. Não existe um personagem bíblico que depois que teve um encontro com Deus, não mudou radicalmente sua vida. Como a Simone disse, não teve um novo propósito. Não existe. Ninguém ficou na mesma situação que estava. O encontro com Deus, o encontro com Jesus, ele faz uma revolução na vida da gente. E isso começa, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Começa com a palavra, né? É a palavra que faz tudo. Então, eu acredito que a gente precisa se voltar para a Bíblia, para o Espírito de Profecia. Eu sei que hoje são muitas coisas, a gente tem muitas preocupações, são preocupações legítimas, né? A gente tem muitas ocupações que também são ocupações legítimas, mas eu acredito que a gente precisa, no sentido mesmo assim, de sobrevivência, nós precisamos nos voltar para a Bíblia e para o Espírito de Profecia. E a obra que Deus tem para fazer em nós é inevitável, ela transborda para os outros. Então, fica aqui o meu apelo, né? Não adianta eu dizer para você, se torne um missionário. Eu preciso dizer para você, deixa Deus morar no seu coração, ser o primeiro no seu coração. E deixa que essa porção, né, do Espírito transborde para os outros também. Né? Para a gente é coisa comum, então é Jesus que salva, é Jesus que perdoa, é Jesus que intercede, mas isso pode ser tudo na vida de uma outra pessoa. Aquilo que para nós a gente nem está se importando, ou que nem nos toca mais, pode ser o recomeço de alguém. Então que o Senhor nos dê essa sensibilidade, sabe? Nos dê esse amor pelo outro, esse desejo de que mais gente esteja no céu. E não importa se você gosta ou não gosta de uma pessoa. O que importa é que o sacrifício de Cristo não deve ser invalidado. Quanto mais gente aceitar, mais valeu a pena todo o esforço, né, dele sair do céu e morrer por nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Simone e Ágata, muito obrigado por partilharem essa experiência maravilhosa que vocês têm tido com Deus.
Obrigado pela vida de vocês, pelo que vocês têm feito, né? E que Deus continue abençoando grandemente não só a vida de vocês e o trabalho que vocês têm feito, mas a família de vocês também. Por extensão, seja realmente muito abençoada com esse conteúdo todo que vocês têm partilhado. E que este vídeo aqui sirva de motivação para muita gente mesmo, para que percebam que basta orar, colocar o pé na água e os peixes vão aparecer. E a alegria de fazer isso realmente é algo indescritível. Experimente. Eu estou aqui com a Miriam Grittner, nós estamos no NASP, Campus São Paulo, um ambiente muito gostoso aqui no meio da metrópole, né? Um ambiente histórico também, daqui saíram muitas pessoas que trabalham hoje na obra de Deus. A Miriam é a esposa do pastor Gilson Grittner, pastor desta igreja aqui do campus, mas o que me fez trazê-la aqui para conversar um pouquinho é uma experiência que ela tem tido de evangelizar, de dar estudos bíblicos pela internet, né? Ele é autor, inclusive, da meditação matinal, Meditação da Mulher, deste ano, 2021, Sublime Beleza. Lá em casa temos lido também, tem mensagens muito interessantes aqui. Quem sabe outro dia a gente até conversa sobre como foi o processo de escrever a Meditação da Mulher deste ano. Mas Miriam, conta aqui para o pessoal, em relação aos clássicos estudos bíblicos, né, que a gente fazia visitando as pessoas, isso continua, obviamente, né, mas essa pandemia, ela abriu a possibilidade de alcançar pessoas até de outros países distantes, né, da gente, por meio de Zoom ou WhatsApp, enfim, as plataformas são variadas, mas a ideia é estudo bíblico online. Você tem feito isso, né? Sim. Então, o que mudou em relação aos estudos tradicionais e agora essa nova modalidade? E dá algumas dicas aqui para as pessoas, de repente alguém que está nos assistindo quer também começar a estudar a Bíblia com alguém, porque há muitas pessoas interessadas, a gente percebe isso, né? Então, que dicas você daria? Olha, começa por aqui, o que deu certo para você, o que não deu? Diga para nós aí, compartilha conosco a sua experiência de evangelista virtual. Por enquanto tem sido um pouco recente essa experiência, mas eu estou muito encantada com o resultado. E eu acho que a primeira dica seria justamente o fato de nós termos essa paixão por aquilo que nós conhecemos. Isso fez tanta diferença na minha vida, faz muita diferença na minha vida, que eu sinto necessidade de passar isso. E eu acho que isso é a primeira coisa. Isso é o básico, né? Passar esse entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro, né? E então passar esse entusiasmo para a pessoa. E as pessoas percebem quando você ama o que está fazendo e falando, sentem, né? Sai do coração, né? Então eu tenho usado basicamente aquele curso mais simples, que começa ali com a Bíblia e depois vai passando por outras questões, né, interessantes, e a gente precisa conhecer um pouquinho e permitindo que a pessoa fale um pouquinho das suas dificuldades, dos seus dilemas espirituais e da vida prática, né? E você vai adaptando isso para aquilo que você está estudando, e aí você vai então conduzindo, sentindo a pessoa, conhecendo e vai aplicando, conduzindo aquele contexto para as verdades bíblicas. Então tem sido assim que eu tenho trabalhado e tenho descoberto mais pessoas, estou querendo procurar mais pessoas também para repetir isso, tem sido uma bênção. Então é a primeira coisa. E você cresce muito também, não é? Na agilidade bíblica, tem que saber para ensinar também, então você aprende, né? Exatamente, você fortalece, né, aquilo que você já conhece. Então, eu tenho a Bíblia própria para o estudo, dou para a pessoa, então a pessoa acompanha lá e eu acompanho aqui e a gente vai trocando assim, né, as respostas e estudando. Tá, mas o primeiro passo, assim, conseguir uma interessada em estudar a Bíblia. Como é que você lança a rede, né? Porque sejam pescadores de pessoas, né? Sim. Como que você faz? O primeiro passo, assim, de buscar pessoas interessadas. Claro que eu até já disse aqui nesse vídeo anteriormente que é preciso orar a Deus e ter coragem. Porque quando a gente ora pedindo que Deus encaminhe pessoas interessadas, o milagre vai acontecer, né? Mas assim, em termos humanos, o que você faz? Como é que você fica atenta para prospectar, né, interessados? Sim. Exatamente, a primeira coisa é orar. Eu pedi a Deus, Senhor, mande-me pessoas para estudarmos a Bíblia. E nas interações pelo WhatsApp, no Facebook, Instagram, então a gente tem algumas interações, não é? E eu sempre vejo cada uma dessas pessoas como potenciais candidatos ao reino de Deus.
E eu fico atenta, algumas pessoas elas começam a interagir com mais intensidade, com mais frequência. E eu sinto que aquilo é como se o Espírito Santo estivesse falando, Miriam, cuida dessa pessoa, cuide dessa pessoa. Então, aí eu ofereço, né? Você gostaria de estudar a Bíblia comigo? Eu gosto muito de estudar a Bíblia, eu vou te mandar uma Bíblia e vamos estudar, você gostaria? E a resposta tem sido positiva. A gente se surpreende, né, quando faz essa pergunta, né? Você gostaria de estudar a Bíblia comigo? E as pessoas muitas vezes dizem, eu gostaria. Como é? Então vamos começar, né? E aí a experiência é maravilhosa, né? Você tem algum exemplo assim, pode ser dos estudos mais clássicos, né? Ali tete a tete, né? Ou então desses assim virtuais, alguma experiência que te marcou, assim, que, puxa, é muito bom ser um instrumento de Deus, é muito bom se colocar à disposição de Deus para servir. Você tem alguma lembrança assim bem marcante? O último estudo que eu comecei tem me dado assim alegrias inexprimíveis. Primeiro foi o contato que eu fiz com ela, pensando se ela ia aceitar, se não ia aceitar, e ela me respondeu, Miriam, eu aceito, eu preciso, e estudar com você é um grande privilégio. Essa resposta dela me deixou muito emocionada. E no decorrer dos estudos, nós estamos na 12ª lição. Eu oro no começo e eu a convidei para orar no final, então tem sido sempre assim, eu no começo, ela no final. E a oração que ela faz a cada final de estudo é tão surpreendente porque ela expressa de uma forma tão sincera a alegria de estar conhecendo mais das verdades bíblicas, e aquilo me motiva mais ainda a ser instrumento de Deus. Espero que você também se sinta contagiado por isso e faça isso também. É tão gostoso a gente perceber Deus agindo na vida de outras pessoas, né? Isso parece não, é fato, né? Isso reafirma a nossa fé, a nossa convicção, né? Exatamente. Porque é um milagre, né? Um milagre. E ao longo do processo, pode durar meses, né? Muitas vezes, a gente vê a pessoa sendo transformada aos poucos, né? Isso aí é maravilhoso, né? Eu reafirmo aqui, quero repetir para você, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo materiais, estudos bíblicos virtuais que você pode enviar para as pessoas, né? Tenho vídeos também que eu já postei em meu canal de estudos bíblicos, breves ali, vídeos de 15, 20 minutos. Você pode pegar um vídeo desse e enviar, depois perguntar para a pessoa o que ela achou, tirar as dúvidas, né? A metodologia, ela pode variar, mas o princípio e a ideia é a mesma, né? É ensinar a pessoa a respeito de Cristo pela Bíblia e ensinar as doutrinas bíblicas, né, para a pessoa. Então essa é a proposta, é o antigo método, só que agora com uma nova roupagem, né? Algo assim mais moderno, e o resultado é o mesmo, né? As pessoas vão até Cristo, né? O batismo também é uma consequência natural, e assim como a Miriam disse, são candidatos ao reino dos céus, que deixam de ser candidatos e passam a ser de fato, né? Pessoas que vão nos abraçar no céu, né? Isso também é algo gostoso de pensar, né? Que um dia, quando Jesus voltar, nós receberemos ali muitos abraços e pessoas vão ser gratas, como eu sou grato, eternamente grato, ao jovem que me trouxe para Jesus, né? Que me deu estudos bíblicos. Então, como eu vim para a Igreja Adventista por meio de estudos bíblicos, eu sou entusiasta, eu quero passar adiante isso também. E eu sei que a Miriam tem o mesmo sentimento, né? Até nós conversávamos há pouco, né? A gente, com a Débora e comigo, é assim, minha esposa, né? A gente está terminando um estudo com um casal, com uma família, com uma pessoa, e aí já começa aquela ansiedadezinha, né? Quem será a próxima pessoa? E a gente ora a Deus e é incrível, não falha, né? Sempre aparece alguém, novas pessoas, e tem sido uma experiência maravilhosa mesmo. Miriam, que Deus continue te usando poderosamente, a você, ao seu esposo, o pastor Gilson, né? E que nós possamos realmente, em breve, ver Jesus e ter ali muitas pessoas que puderam conhecê-lo por nosso intermédio. Amém. Amém. Realmente, falar de Cristo para as pessoas é algo que transforma a nossa vida, nos torna cristãos vibrantes. Aproveite as dicas, aproveite esse testemunho para você fazer também como elas têm feito. Na sequência agora eu vou exibir para você 3 vídeos, um do meu pai na fé, aquele que me trouxe o conhecimento da salvação, conhecimento da volta de Jesus, o Vanderlei Hicken. Ele é bibliotecário no nosso internato lá no Rio Grande do Sul, o IACS. Depois você assiste aí o depoimento, né, o testemunho também do Nevani, que foi obreiro bíblico por muitos anos, agora está aposentado. E finalizando, a minha esposa Débora vai falar um pouquinho também da alegria que é falar de Cristo às pessoas. Por que eu escolhi esses 3 para encerrar o vídeo? Bem, eu sou resultado de estudos bíblicos. Eu vim para esta igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, graças ao desprendimento de alguém, o Vanderlei, que dedicou tempo para me dar estudos bíblicos,
para me discipular, porque ele também não só me dava estudos bíblicos, como também passou a me acompanhar ou me levar aos estudos que ele ministrava para outras pessoas. E assim eu aprendi a dar estudo bíblico e me tornei apaixonado por esse método evangelístico. Então eu quero que ele fale um pouquinho sobre a importância do ministério pessoal. Eu louvo a Deus porque o Vanderlei Hicken não teve vergonha de falar de Cristo para mim, da Bíblia Sagrada. Eu louvo a Deus porque Deus usou esse instrumento, um jovem que no ensino médio me abordou, me perguntou se eu queria estudar o Apocalipse com ele, e assim eu pude conhecer essas verdades maravilhosas contidas na Palavra de Deus. Eu relutava por algum tempo em tomar a decisão final pelo batismo, em me entregar completamente a Jesus e ser fiel aos seus mandamentos. Até que um dia o Vanderlei me levou à igreja adventista, estava vazia, era uma sexta-feira à noite, e ali estava sendo hospedado na igreja um obreiro bíblico, alguém que é mantido pela igreja adventista para evangelizar o tempo todo, dar estudos bíblicos. E esse era o Nevani. E naquela sexta-feira à noite, nós nos ajoelhamos os três ali na nave da igreja vazia, e o Nevani fez uma oração tão poderosa que eu não consegui mais resistir. E naquela noite de sexta-feira, eu decidi entregar minha vida completamente a Jesus e ser batizado na igreja adventista do sétimo dia, por imersão nas águas, como Jesus foi batizado também. E foi uma decisão maravilhosa aquela. Eu espero que você, quem sabe que está nos assistindo e que não passou por essa experiência ainda, pense seriamente nisso, em ser batizado também em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a presença do Nevani aqui para mim nesse vídeo é muito importante, porque ele foi um instrumento que Deus usou, assim como usou o Vanderlei, para fazer esse apelo final da minha entrega a Jesus. E finalmente, eu quero que a minha esposa, ela vai falar também um pouquinho aqui no encerramento, porque desde que nós nos conhecemos, nós nos tornamos namorados, nós temos sido uma dupla missionária. E tem sido uma bênção para nós dois, uma experiência realmente muito edificante. E ela, assim como eu, também é apaixonada por dar estudos bíblicos, por levar avante a mensagem de Deus. E eu costumo dizer aqui em minhas palestras que o Apocalipse nos uniu, porque foi um estudo do Apocalipse que fez com que eu abrisse os olhos e percebesse a realidade e que eu precisava mudar de vida realmente. E na vida dela também foi o Apocalipse que a transformou. E assim, nós dois somos apaixonados por esse livro, pela Bíblia, por Jesus, e temos feito esse trabalho juntos. Fique agora com esses 3 testemunhos no encerramento agora desse vídeo. Olá, eu sou o Vanderlei Hicken, sou bibliotecário aqui no IACS, no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em Taquara, no Rio Grande do Sul. Estudar a Bíblia é algo maravilhoso. Dar estudos bíblicos é fantástico. A missão da igreja, apresentada em Daniel no capítulo 8, versículos 12 a 14, demonstra que é restaurar a verdade. A igreja não surgiu por acaso. A igreja adventista sétimo dia surgiu com uma missão, restaurar a verdade. Nós temos o privilégio de termos essa missão, mas essa missão também é não só um privilégio, mas também uma responsabilidade. No livro Evangelismo, na página 32, Ellen White tem uma visão que ela vê uma pessoa numa alta plataforma e ela diz assim: vi alguém apontando para todas as direções, dizendo um mundo a perecer na ignorância quanto à santa lei de Deus. E os adventistas do sétimo dia estão dormindo. Que solene, né? Eu não posso ser uma dessas pessoas que esteja dormindo. Eu devo aproveitar as oportunidades que Deus me coloca de pregar o Evangelho. Quando eu me converti, foi um estudo presencial. Hoje nós vivemos uma época ímpar, e essa época nos apresenta uma oportunidade muito grande. Às vezes, no passado, a gente precisava ir longe para pregar o Evangelho. Hoje, de dentro de casa, a gente consegue pregar o Evangelho longe. E nós conseguimos pregar o Evangelho de diferentes formas. Quando você curte uma postagem, quando você curte um vídeo, você está pregando o Evangelho. Porque mais pessoas vão receber aquele vídeo por causa da sua curtida. Se você comentar aquele vídeo, mais pessoas verão aquela postagem. Quando você compartilha algo especial, mais pessoas têm a oportunidade de receber aquela mensagem. E você pode também impulsionar uma determinada postagem. Claro que daí envolve uma questão financeira, mas também é possível. Existem muitas formas de você fazer isso. Perceba que há um tempo atrás você tinha que ir até a casa das pessoas. Hoje entrar na casa das pessoas é algo muito difícil. Mas através da internet,
através das redes sociais, emana na casa das pessoas. Então fica muito fácil você entrar na casa das pessoas através das redes sociais. Na página 387, que eu acho assim fantástico, diz assim: meus irmãos e minhas irmãs, querem vocês romper o encanto que os prende? Querem despertar dessa indolência que se assemelha ao torpor da morte? Vão trabalhar, quer se sintam dispostos, quer não. Empenhem-se em esforço pessoal para levar pessoas a Jesus e ao conhecimento da verdade. Em tal trabalho, encontrarão tanto um estímulo como um tônico. Ele a um tempo despertará e fortalecerá. Veja como isso é interessante. Se você quiser romper esse torpor de morte, essa letargia que muitas vezes nos encontramos, a solução é ir pregar, ir trabalhar. Ah, mas eu não estou disposto. Vá a si mesmo. Quer se sintam dispostos, quer não. Ao empenharmos nesse tipo de atividade, nós próprios seremos fortalecidos. Que bênção maravilhosa. Que Deus abençoe você. Mantenha sempre esse texto na sua mente. Meu nome é Nevane Daniel, moro no sul do estado de Santa Catarina, tenho 71 anos, onde aqui tenho um sítio de 8 hectares, onde eu planto fruteiras, e também estou preparando um local para acampamento das igrejas adventistas. Me tornei adventista em 1974, em Foz do Iguaçu, e desde aquele tempo eu tomei gosto pela pregação do Evangelho, em ajudar pessoas a conhecer a Jesus e serem salvas. Alguém um dia me levou as boas novas da salvação. E eu tenho essa dívida para com o meu próximo e para com Deus, de também ajudar outros a conhecerem o Evangelho. Trabalhei durante 20 anos em Santa Catarina, em série de conferências, de evangelismo, indo por todas as cidades grandes do estado. Veja que durante o primeiro grau, o meu menino passou por 23 escolas. Isso significa que eu mudei de muitas cidades durante esse período. Terminei me aposentando, trabalhando na Rádio Novo Tempo durante os últimos 4 anos, da aposentadoria. Nós fazíamos um programa das 11 às 12 horas e visitávamos as pessoas que eram despertadas para a pregação do Evangelho, para estudos bíblicos. Desde então eu vim aqui para onde eu tenho essa chácara, mas não deixei de continuar dando estudo bíblico. Hoje são 4 famílias que eu visito, portanto não deixei, embora esteja aposentado, de dia eu trabalho, mas à noite eu visito essas pessoas. Há uma frase que eu li e que eu escrevi na contracapa de minha Bíblia, que diz o seguinte: em tudo que praticamos, ficamos bons. Eu aprendi que, através desses anos, no começo nem sempre é fácil, mas se você for à luta com coragem e com oração, você vai em frente e você vai se tornar um vencedor. Aprendi que para Deus o meu próximo tem o mesmo valor para Deus do que eu. Portanto, eu devo ajudá-lo a também conhecer o Evangelho. Aprendi que dar estudos bíblicos dá muita alegria, especialmente quando nós vemos as pessoas tomando a decisão para o santo batismo, e a gratidão que eles têm para conosco, de que nós o ajudamos a conhecer a Cristo e a salvação. Portanto, meu amigo, é uma coisa muito importante na nossa vida, conhecer a Jesus, mas também ajudar outros a conhecer o Evangelho. Nessas andanças pelo estado, indo em algumas igrejas, especialmente do interior, aquelas igrejas pequenas, eu visitava aqueles irmãos e dizia o seguinte: é dito na Bíblia que quando nós for para o céu nós teremos coroa e teremos estrelas. Quem mais levou pessoas a Cristo, mais estrelas vai ter na sua coroa. Mas eu dizia a eles o seguinte: graças à tua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, eu pude fazer o trabalho que fiz.
Portanto, lá no céu a gente vai dividir as estrelas, porque sem a tua ajuda eu não chegaria onde cheguei. Hoje eu estou muito agradecido a Deus por tudo que fiz. E sinto que poderia ter feito mais, mas estou aqui agradecido, preparando a minha vida e o meu coração para que quando Jesus voltar, possa então ir com Ele para os céus. Não desanime na caminhada, vá à luta, quer seja dando estudo bíblico, quer seja online, pelo rádio, pela televisão, faça a tua parte. O Espírito Santo vai te ajudar. Lembra da frase que eu disse: em tudo que praticamos, ficamos bons. Muito obrigado. Estudar a Bíblia quando eu tinha 15 anos foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Ninguém suspeitava que aquela jovem de 15 anos gostaria de estudar a Bíblia. Por isso eu quero frisar que a gente nunca deve julgar alguém, ter medo de oferecer um estudo da Bíblia, falar de Jesus para uma pessoa, porque a gente não sabe o que o Espírito Santo pode estar falando ao coração daquela pessoa. O nosso papel é lançar a semente. E eu tenho certeza que Deus vai nos surpreender muitas vezes. Muitas vezes a gente tem passado por isso. Eu tinha 15 anos e eu estava com sede, com desejo de aprender a palavra de Deus, de conhecer mais a Deus. Ninguém sabia que eu sozinha em casa estava lendo o livro do Apocalipse, mas Deus sabia. E Deus mandou então 2 pessoas à minha casa para oferecer o estudo bíblico Revelações do Apocalipse. E ali toda a minha história mudou, não só a minha, mas a história da minha família e a história de muitas outras pessoas com quem eu entrei em contato depois. Amigas minhas, pessoas que eu não conhecia bem, mas que estudaram a Bíblia e depois aceitaram Jesus. E é interessante de ver como a palavra de Deus se multiplica. Essas pessoas para quem eu também partilhei o Evangelho, partilharam com outras pessoas que partilharam com outras. E são inúmeros testemunhos que a gente teria para contar aqui de quantas pessoas já foram alcançadas, porque por às vezes um simples convite que a gente fez para a pessoa estudar a Bíblia. E talvez quem nasça já conhecendo a Bíblia, conhecendo que Jesus vai voltar, sabendo o que acontece com os mortos, não saiba como é angustiante para quem nunca teve esse conhecimento, como a gente sofre de ansiedade, como a gente fica confuso diante de tantas teorias que existem no mundo. E é tão maravilhoso, é tão libertador quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente entende que Jesus, Ele esteve aqui, o Filho de Deus esteve aqui, deu a vida por nós, que nós podemos ser salvos pela graça de Cristo, que Ele não abandonou esse mundo, que Ele vai voltar e que quando a gente morre, nós simplesmente estamos dormindo. É maravilhoso ter esse conhecimento, é libertador. Então, mesmo que você pense que você sabe pouco sobre a Bíblia, esse pouco que você sabe já vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Muitas pessoas que você nem imagina estão sedentas, estão precisando ter esse conhecimento. E ao longo da nossa experiência cristã, eu sempre observei isso, como a Bíblia transforma a vida das pessoas. É importante a gente levar um conforto material para as pessoas, né? Porque Jesus também fazia isso. É importante a gente ter esse cristianismo prático. Mas se você só levar um conforto material para as pessoas, se você tem esse amor de ajudar as pessoas, isso nunca vai ser suficiente. Porque a pessoa que se alimenta hoje, ela vai ter fome amanhã novamente. Mas a pessoa que vai até Jesus, que você leva até Jesus, ela tem contato com a fonte da vida. E a própria Bíblia, a própria presença de Cristo vai fazer com que ela melhore a sua vida também socialmente, também materialmente. Eu tenho visto testemunho de irmãos que eram analfabetos, que não tinham emprego,
e que não sabe, né, que não tinham muita perspectiva de prosperar na vida, e depois que eles conheceram a palavra de Deus, aprenderam a ler, tomaram gosto por estudar, por ter novos conhecimentos, tiveram motivação para trabalhar, para constituir família, para ter uma vida digna. E essas pessoas tiveram suas vidas totalmente transformadas, não só espiritualmente, mas elas são visivelmente transformadas. Então eu sempre tive isso no coração, de que a melhor coisa que eu posso dar para alguém é como Pedro falou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, que é a vida eterna, que é a palavra de Deus, que é o conhecimento de Jesus. E isso tem nos motivado muito. Eu e o Michelson, como ele falou, desde que a gente se conheceu, nós sempre tivemos essa gratidão, que nós um dia conhecemos a palavra de Deus através do estudo bíblico, e nós nos sentimos como que devedores de também fazer isso. Onde a gente passa, ou com todas as pessoas que eu entro em contato, eu fico imaginando se aquela pessoa gostaria de estudar a Bíblia, como seria a vida daquela pessoa se ela fosse transformada por Jesus, se ela tivesse esse conhecimento que a gente tem. E eu faço questão sempre de partilhar esse amor de Cristo, esse conhecimento da volta de Jesus com todos em quem eu entro em contato. E a gente tem dado muitos estudos bíblicos durante esses anos, e isso também tem nos animado, fortalecido a nossa fé e dado um novo sentido para a nossa vida. Isso nos deixa sempre desejosos de ver Jesus, de estar com Jesus, de ver essas pessoas também abraçando Jesus. E isso mantém a nossa fé viva e nos dá muita alegria e muita motivação. E com isso a gente tem muitos filhos na fé, que são pessoas que eu amo de todo o coração. Agora, enquanto eu estou aqui falando, eu até me emociono lembrando de todas as pessoas que a gente já estudou a Bíblia, que eu amo, que são verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos, são como se fosse da família mesmo. Eu amo cada um deles tem uma história, tem um espaço especial no nosso coração. E isso é muito bom, que a gente não se sente nunca sozinho, a gente sabe que tem uma família aqui na Terra que compartilha da mesma fé. Eu convido você que nunca passou por essa experiência, que desafie a Deus. Você já teve uma experiência forte com Deus? Você gostaria de ouvir a voz de Deus, de ter uma resposta assim de Deus na sua vida? Faça essa oração. Fala para Deus: Senhor, eu quero estudar a Bíblia com alguém. Coloca alguém na minha vida que queira estudar a Bíblia. Você vai ver essa oração ser atendida, você vai ver muitos milagres acontecendo na sua vida e na vida dessa pessoa que vai estudar a Bíblia com você. E você vai sentir uma alegria que você nunca teve antes. Eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem para você. Então eu desafio você a fazer essa oração hoje, entregar a sua vida nas mãos de Jesus e ser um instrumento para levar a palavra de Deus para as outras pessoas.